Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre como foi a minha leitura dessa autobiografia da Agatha Christie. Então, se você curte me ver aqui falar sobre as minhas leituras, não esquece de assinar meu canal e de dar um joinha no vídeo, beleza? Bom, para quem não conhece, a Agatha Christie, eu acho difícil alguém não conhecer, né? Ela é uma escritora que escreveu muitos livros policiais, ela foi uma escritora muito prolixa. Eu não sei exatamente quantos livros ela escreveu no total, mas com certeza, no mínimo, uns 50 ela escreveu, né? E eu acho que ela é um dos grandes ícones da literatura policial do século XX. Eu li muitos livros dela na adolescência. Eu acho que os livros dela fizeram parte da minha formação enquanto leitora. E foi muito interessante, então, de poder ler nessa autobiografia sobre a vida dela e sobre a trajetória dela como uma escritora, que aqui ela conta, né, como tudo aconteceu. A Agatha Christie, ela nasceu em 1890. Portanto, então, ela nasceu ali no finalzinho do período vitoriano. E ela vai passar por... A vida dela vai ser muito interessante, né? Ela vai passar por, enfim, né, grandes mudanças acontecem ali na virada do século XIX para o século XX, o início do século XX é super tumultuado, e isso vai fazer todo esse início do século XX todo tumultuado, com a Primeira Guerra e tal, isso vai me fazer muito que a vida dela me lembra aquela série inglesa chamada Downton Abbey. Por exemplo, né, a Agatha Christie ela vai falar muito das garden parties, né, que eram festas assim, né, que as pessoas faziam nos jardins. E em Downton Abbey, a primeira temporada encerra com uma grande garden party, que é interrompida pelo anúncio da Primeira Guerra Mundial. E a Agatha Christie vai falar então justamente sobre o glamour dessas garden parties antes da Primeira Guerra. Então é bem interessante assim esses paralelos. Outra coisa também é que, assim como em Downton Abbey acontece, uma das personagens ela vai ser enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra, e a Agatha Christie também. Ela trabalha um período como enfermeira voluntária e depois ela vai trabalhar como farmacêutica. E então é ainda então nesse período da juventude dela que ela vai começar a escrever. E os primeiros escritos dela, ela escreve assim muito para passar o tempo, não, ela não tinha de início assim essa pretensão de ser uma escritora profissional. Né? Ela nos conta então que era um entretenimento assim como era bordar almofadas para ela, né? Era uma atividade semelhante. Então ela se casa e dentro desse primeiro casamento é que a escrita dela começa a se tornar mais profissional. Ela, nesse primeiro casamento, ela passa por alguns problemas financeiros, né? O marido dela não tinha grandes posses, ao contrário do que da família dela. A família dela veio de uma família com grana. Ela, então, começa a pensar em escrever profissionalmente mesmo, né? Ela vende os primeiros livros dela. E ainda nesse primeiro casamento dela, ela vai numa viagem de volta ao mundo, né? Que o marido dela foi numa missão, foi né, um empregado em uma missão diplomática da Inglaterra, e eles fizeram uma viagem de volta ao mundo. Então ela vai conhecer a África do Sul, ela vai conhecer a Nova Zelândia, ela vai conhecer o Havaí, ela vai para Nova York, ela vai para vários lugares. E essa viagem assim é muito interessante porque ela vai fazer coisas divertidas, como por exemplo, ela vai aprender a surfar no Havaí. E ela nos conta como foi, então, em detalhes, como era surfar no Havaí. Isso eu achei sensacional, assim. Eu tenho, assim, essa imagem do escritor, né, sempre, né, na sua mesa, escrevendo, né, ou na sua máquina de escrever. E a gente nunca pensa, né, que o escritor pode, sim, também aprender a surfar. Isso eu achei muito interessante. Ela, então, esse casamento dura alguns anos, ela tem uma filha, mas ela acaba por vir a se divorciar. E depois desse divórcio, assim, para superar esse divórcio, ela resolve fazer uma viagem. E ela resolve fazer então essa viagem para o Oriente. E ela vai pegar o famoso trem, o Expresso Oriente, que esse trem, inclusive, vai ser título de um dos livros dela, né? Ela vai narrar um crime que se passa nesse trem do Expresso Oriente. Aliás, eu gosto muito, né, de trens, né? Não sei se eu já contei para vocês, mas eu sou apaixonada por trens. E gosto de histórias que se passem em trens. E a Agatha Christie, ela tem mais de um. Ela tem também o Mistério do Trem Azul, que também se passa num trem. Que, curiosamente, ela falou que é um dos livros que ela menos gostou de ter escrito. Mas, enfim, final do parênteses, né? Ela, então, pega o Expresso do Oriente, atravessa toda a Europa de trem.
Outro parênteses aqui. Aqui ela vai falar como ela gosta de viajar de trem, que ela consegue enxergar tudo, ver tudo, né? Que depois, anos depois, ela vai fazer essas viagens de avião. E ela, por mais que seja mais rápido, de certa forma perdeu, assim, a viagem para ela, perdeu um pouco do encanto, né? Porque ela ia de trem, ela conseguia ver tudo. Então, né, ela vai com esse Expresso Oriente, ela vai conhecer países como Síria e Iraque. Gente, imagina conhecer Síria e Iraque. Hoje em dia são países, né, que estão aí em meio a conflitos, em guerras e tal, é impossível de visitar esses países, e ela teve essa oportunidade. Gente, no Iraque, vocês têm noção do que é poder visitar a Mesopotâmia, poder visitar, assim, o berço da nossa civilização? Eu acho isso, assim, sensacional, e ela pôde fazer tudo isso, né? Foi fantástico. E é nessa viagem, então, né, para o Oriente, que ela vai conhecer o segundo marido dela, que é um arqueólogo chamado Max. Eles se casam, né, ela era mais velha que ele, tanto que ela, em função disso, ela relutou muito em casar com ele. Mas enfim, eles se casam e infelizmente eles passam um bom período assim afastados um do outro por causa da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra vai afetar muito a Agatha Christie. O que vai acontecer, né? Ela vai... o marido da filha dela, ou seja, o genro dela, vai morrer no fronte. Ela vai ter o apartamento dela de Londres bombardeado. Ela vai ter uma propriedade que ela tem no interior da Inglaterra, vai ser tomada pelo exército, e no caso, até o final da guerra, essa casa vai ser tomada, vai ser assim, um QG do exército, então ela não tem acesso à sua propriedade durante a guerra. Ela vai contar, né, dos aviões que passavam bombardeando, de tudo. E eu acho que ela narra isso, assim, com uma certa tranquilidade. Eu acho que para alguém que vivenciou a guerra, assim, ela não parece ter memórias tão ruins, assim. Até pelo fato de ela ter vivido 2 grandes guerras, né? Eu acho que ela encara isso, assim, como um certo fato da vida. Isso é bem interessante o jeito que ela aborda isso. Bom, com o fim da guerra, então, ela e o marido se reencontram e eles vão em mais expedições no Oriente Médio, e é lá que ela continua escrevendo os livros dela, e também é onde, nessas expedições, que ela vai começar a escrever essa autobiografia. Assim, gente, eu adoro saber sobre a vida dos escritores, né? Eu não gosto de ler biografias, ainda mais biografia de escritores, pra gente poder, né, conectar a obra àquela pessoa. Por mais que na análise dos estudos literários, né, a gente tente ser crítico sem considerar a vida do autor, eu gosto de saber como foi que aquela pessoa se tornou um escritor e uma escritora. E me conta aí, vocês também têm curiosidade de saber da vida dos escritores? Conta aqui pra mim nos comentários, beleza? Era isso, gente. Até a próxima!